Levítico capítulo 8, versículo 23. Livro de Levítico, capítulo 8, versículo de número 23. Enquanto você procura o versículo, eu quero externar meus agradecimentos pela vida do pastor Adilson, nosso coordenador geral da Almadeste. Pastor, obrigado pela oportunidade. Deus possa abençoar a sua vida. Sei que não mereço, mas reconheço que Deus foi quem falou com o Senhor para me indicar nessa noite, né? Então, obrigado em nome de Jesus. Ao Gelson, que é o nosso coordenador também, Gelson Maikiele aí, que está sempre empenhado com relação à programação das Almadestes. Então Deus abençoe, obrigado de coração, né? Ao pessoal do R1 que estão tudo por aí, né? Amém, que Deus abençoe, glória a Deus. Pessoal da sede também aqui, amém, amém, glória a Deus, amém. Vamos lá, gente, amém? Está lá no telão. 23, cada eu vou conforme o telão, tá? 23 e 24. E degolou, e Moisés tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. 24. Moisés também fez chegar aos filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés aspergiu o restante do sangue sobre o altar em redor. Amém? Tome seu assento e se prepare para o que Deus vai falar com você nessa noite. Amém, glória a Jesus. Fá sustenido menor. Porque dele, por ele, coloca a mão no seu coração, diga: para ele são todas as coisas. Coloca a mão no seu coração e diga: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga a ele a glória se você veio da glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Para ficar mais bonito, levante uma das suas mãos e cante a ele a glória, vamos? A ele a glória, a ele a ele a glória, para sempre, amém. Diga: com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Oh, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Mais uma vez vamos dizer, mais uma vez vamos falar: quão profundas riquezas o saber. Os jovens assembleando vão saber mais uma vez dizer quão insondáveis. Vamos então? Quão insondáveis seus juízos e seus. Então levante a sua mão mais alto que você pode, declare que a ele a glória. Então mais uma vez, vamos então. A ele a... Ei! A ele a glória.
glória, para sempre, amém. Mais uma vez então vamos dizer a Ele a glória. Diga então: a Ele a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, a palavra que nós estamos diante nessa noite, eu cantei esse hino exatamente para que você entendesse a introdução dessa palavra, para que a gente pudesse entender um pouco mais com relação à palavra que foi, que estamos diante desta palavra hoje. Perceba que Levítico capítulo 8, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar algumas coisas comigo aqui. Eu até trouxe meu bloquinho de nota, estava rabiscando um pouco, porque Deus estava falando muito forte comigo ali. E nós estamos diante, irmãos, de um texto de Levítico capítulo 8, falando principalmente sobre a questão da ordenação de Arão e de seus filhos. Quando todos eles, então, eles foram separados, principalmente Arão, pastora Dilson, quando foi separado ao ministério sacerdotal. Então Deus, ele chama Arão para que estivesse ao lado de Moisés, estivesse ao lado de Moisés, servindo juntamente ao povo, servindo juntamente ao povo de Deus. Perceba, irmãos, que a palavra, ela tem alguns costumes, alguns rituais, vamos dizer assim, que Moisés, ele precisa seguir. Moisés, ele precisa então ir de passo a passo. Não era somente, gente, só para nós entendermos, não era somente trazer um carneiro para então oferecer ao Senhor. Não era somente um sacrifício em adoração a Deus, mas para a consagração desse novo sacerdote. A Bíblia vai dizer, e no versículo que nós lemos, no versículo 23, que Moisés então, ele pega o sangue do cordeiro imolado e coloca o sangue na ponta da orelha direita de Arão e de seus filhos, o sangue do cordeiro na ponta do dedo polegar direito, e também o seu sangue na ponta do dedo do seu pé do polegar direito. Existem outros rituais que Moisés, ele precisava seguir, como a questão das gorduras, como a questão de queimar o sacrifício, como a questão de jogar o seu sangue na lateral do altar. Vários outros rituais Moisés precisaria seguir. Mas uma coisa me chamou a atenção, foi simplesmente o versículo de número 23. Isso eu quero que você, por gentileza, preste atenção, porque eu sei que Deus vai falar conosco através dessa palavra aqui nessa noite. Eu vou repetir: Deus vai falar conosco através da tua palavra nessa noite. E uma coisa que nós precisamos entender é que quando eu fui procurar saber, pela minha curiosidade, eu perguntei a Deus: Deus, por que essas três coisas? Sangue na orelha direita, sangue no polegar da sua mão direita, sangue no polegar do seu pé direito. Eu fui pesquisar agora de tarde um pouco mais sobre o que realmente cada coisa significaria para nós. Quando Moisés, ele coloca o sangue do cordeiro
na orelha direita. Para quem não sabe, a orelha direita, segundo a Universidade da Califórnia, ela vai dizer que a orelha direita, ela capta melhor as palavras. E a orelha esquerda, ela é o objeto que faz o reconhecimento do som. A orelha direita, ela serve mais para captar as palavras e as letras de quem fala. A orelha esquerda, ela serve mais para captar os sons, os unidos de todos que estão nos ouvindo. Quantas vezes você, para, quem sabe, entender uma palavra que está sendo manifestada, você chegou perto da sua orelha direita assim e começou a entender melhor, a entender a palavra melhor. Moisés, ele coloca o sangue na orelha direita de Arão e de seus filhos, para simplesmente simbolizar que a partir de agora, ele não precisa mais ouvir as vozes que estão ao seu redor, mas que a única voz que ele precisa ouvir é somente a voz do Todo-Poderoso, a voz daquele que derramou sangue, a voz, pastor Edilson, daquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Felipe, muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo aqui nesse ritual de Moisés, o porquê que Moisés está colocando sangue na orelha direita de Arão e de seus filhos, porque não é somente Arão que precisa seguir a voz de Deus, os filhos de Arão também precisam ouvir a voz de Deus. Uma coisa que nessa noite me chama a atenção é que quando, por exemplo, a liderança fez uma convocação para vocês dizendo: hoje tem Arena Uma Dash, vocês vieram, mas não vieram por conta de uma ordem, vieram porque vocês vieram ouvir Deus falar com você neste lugar. Uma coisa é nós queremos bajular os outros e obedecer a ordem dos outros que nos dão a ordem, mas outra coisa é nós queremos vir para este lugar e querer simplesmente ouvir Deus falar conosco, ouvir a sua voz, reconhecer a sua voz. E Deus nessa noite, Ele me impulsiona a falar para os jovens de Chapecó, para os jovens da Uma Dash neste lugar, que Deus está separando os jovens deste lugar, para colocar sangue na sua orelha direita, para que você tenha mais sensibilidade. Eu vou repetir para ver se tem um glória a Deus. Para você ter sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Eu vou repetir para ver se tem uma mão levantada que concorde comigo. Ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus neste lugar. Moisés, ele coloca o sangue na orelha direita, André, simplesmente para que Arão e seus filhos nunca perdam uma sensibilidade de ouvir Deus, para que eles nunca perdam a sensibilidade de ouvir Deus falar, porque o problema da nossa geração é perder a sensibilidade de ouvir Deus. E me desculpe, senhores que são líderes, desculpe vocês que estão me ouvindo, mas sou geração ruim, que não presta para ouvir a voz de Deus. Decidem como querem, fazem como querem, fazem do jeito que querem, não buscam mais a direção de Deus, não buscam mais a voz de Deus. Ora, Rabaxúria, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui neste lugar. Faz tempo que muitos crentes perderam a sensibilidade de ouvir Deus. Faz tempo que muitos jovens perderam a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, de ouvir a palavra de Deus. Deus me trouxe neste lugar para dizer: voltemos a ser sensíveis, voltemos a ser sensíveis. Será que você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado e diga: vai ter sangue na tua orelha direita nesta noite? Oh, aleluia!
aleluia. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus na tua congregação, ouça a voz de Deus na direção da Modeste, ouça a voz de Deus no R1, no R2, no R3, no R4, ouça a voz de Deus nos jovens, ouça a voz de Deus. João capítulo 10, versículo de número 27, ele vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu vou repetir isso aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E olha só como Jesus trata, ele vai dizer: e as conheço, e elas me seguem. A voz de Deus. Sabe por que muitos não estão aqui mais, pastor? Porque perderam a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Sabe por que muitos não estão mais aqui? Adilson, sabe por que muitos, não estou falando de poucos não, é muitos, porque perderam a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ai, porque perderam a sensibilidade de ouvir Deus. Perceba que João capítulo 1, versículo 14, a Bíblia vai dizer o seguinte: aquele que é a palavra. Meu Deus, isso aqui eu vou ter que ler. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Eu vou repetir para ver se você pega essa palavra. Aquele que é a própria palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: no princípio era aquele que é a palavra. Algumas versões vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e ele era Deus. Veja só que o versículo ele vai dizer: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existiria teria sido feito. Na criação, em Gênesis capítulo 1, veja só que quando Deus ele vai começar a fazer toda a criação, ele usava uma única palavra, a palavra dizendo: haja, 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 haja. Ele é a palavra da criação, ele é a palavra. Vai ter crente que vai dar glória nisso aqui? Por gentileza, então me ajuda para levantar sua mão em nome de Jesus. Ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a palavra, ele é a palavra, ele é a palavra, ele é a palavra. Ele era o verbo, ele era a palavra, era ele que se manifestava na criação. Mas teve uma coisa que eu acho muito interessante, pastor Edilson. Felipe, vem aqui me ajudar. Tu disse que tu ia pregar de dois comigo, então vem aqui. Já que tu quer pregar de dois, então vem. Veja só, a Bíblia vai dizer que quando Deus ele vai chamar, ele vai dizer: façamos o homem a imagem e semelhança de Deus. Eu fico imaginando, Felipe, toda a criação sendo chamada por Deus, dizendo: vamos fazer o homem agora. Não somente toda a criação, como o próprio Jesus observando, porque ele era a palavra, ele estava na criação. O único que não foi criado pela palavra foi o homem. Porque a primeira criação de Deus foi: haja luz. E a Bíblia vai dizer que houve tudo, irmãos, mas Deus falou: haja.
tudo foi intermédio da palavra. Mas a Bíblia vai dizer que quando Deus ele convoca toda a criação para fazer o homem, a Bíblia diz que... Consegue deitar nesse tapete? Dá? Vai, então vai. Eu imagino Deus, pastor Adilson, se olhando no riacho, e ele disse: eu tenho uma ideia. Quem sabe os rios, os mares foi o espelho de Deus. E Deus teve uma ideia dizendo: eu vou fazer o homem conforme a minha imagem. E a Bíblia diz, pastor Adilson, que com o barro ele começa a pegar e montar o boneco. Não sei se vocês vão enxergar aí, mas eu vou descer aqui. Ele coloca e começa a montar o barro. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Ele começa a montar o barro. Ele começa a formar todo o boneco. E nessa que ele começa a formar todo o boneco, a Bíblia vai dizer que na criação, olha isso aqui, pega essa palavra, não sei por onde Deus está me levando para esse lado, mas na criação a Bíblia diz que Ele mesmo deu o sopro de vida. Ele não falou uma palavra, com a sua mão Ele criou, e Ele deu o sopro de vida. Quando Ele assoprou, o Espírito Santo de Deus que estava manifestado dentro dele, agora neste momento dá vida para o boneco que foi formado. Sabe o que eu quero dizer uma coisa nessa noite? Você não foi criado através de uma simples palavra. Você é a criação das próprias mãos do eterno Deus. Levante a sua mão se você acredita nesta palavra. Você é a criação da mão do eterno Deus. Então não adianta, querido, você querer fingir que não está ouvindo, sendo que Deus está falando aqui no teu cangote, dizendo: o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Levante a mão para receber essa graça. Levante a mão para quem vai receber essa graça em nome de Jesus. Lucas capítulo 11 versículo vai dizer: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Meu Deus, 8h43 já. Além do sangue na orelha direita, a Bíblia vai dizer então que Moisés ele coloca o sangue do polegar direito de suas mãos. Quando a Bíblia vai falar do sangue do polegar direito, a Bíblia vai falar nada mais, nada menos do que as nossas obras. As obras das nossas mãos. As obras das nossas mãos, por acaso, elas estão sendo justas diante de Deus? As obras das nossas mãos, por acaso, elas têm se mantido justas diante do Pai? As obras das suas mãos, por acaso, elas estão se mantendo justas diante do Deus que você serve? Veja que Paulo, em 1 carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: sede meus imitadores. Mas Paulo ele continua dizendo: como eu fui de Cristo. Por quê? Porque Paulo tinha a ciência, a consciência das obras de suas mãos. Paulo tinha ciência, Moisés, meu professor de escola dominical, ele tinha ciência da obra que ele estava fazendo das suas mãos. Agora, o que acontece?
A Bíblia vai dizer que naquele grande dia, Jesus, Ele requererá das nossas mãos as nossas obras. Esse ponto nada mais e nada menos é para nós refletirmos nessa noite. Qual a obra que você tem feito? Qual a obra você tem feito? Será que em suas atitudes você tem sido justo? Será que em suas atitudes você tem agido com justiça? Será que em suas atitudes você tem agido com justiça diante de Deus? Efésios capítulo 5, versículo 1. Ele vai dizer bem assim: sede imitadores. Agora Paulo ele não vai se classificar dizendo sede meus imitadores. Ele vai dizer sedes imitadores de Deus. De Deus. De Deus. E para mim encerrar, que meu horário já se foi, o sangue do polegar no pé direito. O sangue na orelha é para ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus. O sangue na mão direita, no polegar na mão direita, é para julgamento de suas obras. Agora o sangue do polegar no pé direito é nada mais e nada menos do que dizer: eu direciono os teus passos. Eu vou repetir para ver se tem alguém que vai pegar essa palavra. Eu, o Senhor, Deus está falando com alguém. Eu, Senhor, direciono os teus passos. Felipe, por que você está falando isso? Simples. Se nós temos sensibilidade de ouvirmos a palavra de Deus, se ela é o nosso guia, se ela é o nosso mapa, ela diz que vai nos direcionar o nosso caminho. Ela, Kemily e Nata, que vai direcionar o caminho para onde a gente vai. E uma coisa que eu acho interessante é que nós assembleanos, principalmente toda a igreja evangélica, cristãos, aqueles que servem a Deus, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, a gente sabe para onde a gente vai. Vou repetir essa palavra: a gente sabe para onde a gente vai. A gente sabe para onde a gente vai. E uma coisa que você tem que pegar nessa palavra, simplesmente João capítulo 14, versículo de número 6. Indagam dizendo a ele: para onde tu vais? Para onde tu vais? Nós não sabemos o caminho. Jesus ele vai responder dizendo: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ou seja, você tem que trilhar em mim. Você tem que andar em mim. Porque sem mim, por isso que a Bíblia vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Salmos de número 119, versículo 105, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Perceba que a Bíblia ela vai continuar. Provérbios capítulo 16, versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho. Veja só, vou até colocar aqui. E agora encerro. O coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Mas é o Senhor que dirige os seus passos. Sabe qual é o exemplo maior, Felipe? Vem aqui. Já te falei que tu vai pegar comigo. Sabe qual é o exemplo maior
É quando Deus, a Bíblia vai falar que Samuel, ele vai até a casa de Davi. E quando ele vai à casa de Davi, que a Bíblia vai dizer que ele coloca sobre a cabeça de Davi um óleo que descia sobre a vida dele, para consagrar ele, para ungir ele como rei. Veja só que a Bíblia ela vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou. Sabe o que é se apoderar? É chegar diante de alguém e dizer: tu és meu. Eu vou repetir isso aqui. É você se apoderar e dizer: tu és meu. Quando você se apodera de algo, a partir do momento que você se apodera de algo, você faz com ele o que você quer. Sim ou não? Sim ou não? Quando você se apodera de algo, você faz aquilo que você quer. E quando Jesus fala que é ele que direciona, o Espírito Santo fica falando no seu ouvido dizendo: vai para cá. E tu tem que ir para cá. Quando o Espírito Santo dizendo: Felipe, volta, você tem que voltar. Oh, eu sinto uma graça de Deus aqui neste lugar. Vamos descer, vai. Quando o Espírito Santo ele se apodera de alguém e ele está dizendo: a partir de hoje você tem sangue no polegar do pé direito. Não é você que vai. Não é você que vai. Eu vou repetir: não é você que vai, é o Espírito Santo que te direciona. É o Espírito Santo que te direciona. É o Espírito Santo que te leva. Ele está dizendo: volta, e você volta. E ele está dizendo: a Almadesh será tomada por uma direção de Deus. Levante a mão quem crê, levante a mão quem crê, levante a mão quem crê. Seja direcionado por Deus hoje. Seja direcionado por Deus hoje nesta noite. Levante a mão quem recebe esta palavra. Levante a mão quem recebe esta palavra. Não é o meu caminho, é o caminho dele. Não é o meu propósito, é o propósito dele. Não é o meu jeito, é do jeito dele. Se põe de pé se você pode, em nome de Jesus. Você não faz mais o que você quer. Eu vou repetir isso aqui. Você não faz mais o que você quer. Aí você vai perguntar para mim: mas Felipe, meu livre-arbítrio, o corpo é meu, as vontades são minhas, eu faço o que eu quero, a vida é minha. Está enganado. Se você serve ao cristianismo, você tem que servir ao Cristo deste cristianismo. E aqui não vem com essa de jovens que praticam coisas que o cristianismo, ei meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Não venha com essa de libertinagem. Não venha com essa dizendo tudo pode. Não venha, não venha. Eu vou te pagar, eu vou ficar indagando você. Não venha questionando, dizendo: meu Deus, pode tudo. Não pode, não. Pode aquilo que a palavra fala. Pode aquilo que a palavra ensina. Pode aquilo.
Deus está falando perante a palavra. Enquanto a palavra ensina, enquanto a palavra corrige, enquanto a palavra libera, você pode fazer, você pode ir, 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 você pode ir.